São muitas as teorias sobre o Armagedon. Se fôssemos citar todas elas aqui, acreditamos que seriam dezenas ou até centenas de teorias sobre o Armagedon. Mas hoje vamos revelar alguns segredos sobre o verdadeiro Armagedon, a origem da palavra Armagedon. Vamos responder a 3 perguntas sobre o assunto. Primeiro, o que é o Armagedon? Segundo, por que vai haver o Armagedon? E terceiro, quando vai acontecer o Armagedon? Fique conosco e assista a todos os vídeos dessa série. Serão apenas 3 vídeos curtos e objetivos e com potencial muito grande de informações. Se desejarem, deem o seu like, pois é uma das maneiras de estimular a produção de vídeos como este. Comente, compartilhe também e dê sugestões de assuntos que possamos abordar para você nos próximos vídeos. Então, o que é o Armagedon? Quando falamos em Armagedon, muitas pessoas lembram de filmes como Mad Max, Exterminador do Futuro e outros do tipo que retratam um Armagedon nuclear. Filmes produzidos na década de 80, no auge da Guerra Fria, quando a humanidade vivia na iminência de um conflito entre as superpotências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Outros se lembram de filmes como Armagedon, estrelado por Bruce Willis, que retrata o choque de asteroides com a Terra, destruindo tudo, acabando com a existência humana, assim como, segundo os estudiosos da área, aconteceu com os dinossauros há milhões de anos. Existem outras teorias sobre o Armagedon. Com a disseminação do Covid-19, o novo coronavírus que está assustando a humanidade, causando muitas mortes, obrigando a população do mundo todo a ficar confinada em suas casas, já tem gente falando que é o começo do Armagedon. Talvez você até acredite em alguma teoria, então deixe nos comentários sua opinião. Mas saiba que o Armagedon não é nada disso que eu falei até aqui. E sabe por quê? Vamos então revelar esse primeiro segredo sobre o Armagedon. A origem da palavra. A palavra Armagedon tem a sua origem na Bíblia. Você sabia que esta palavra aparece apenas uma vez na Bíblia inteira? E onde está? Está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 16, que diz: E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Em grego, Armagedon, derivado de um termo hebraico que significa Monte de Megido. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 pelo apóstolo João, e foi ali que essa palavra foi usada pela primeira vez. Sendo bíblico, essa palavra deve ser relacionada a assuntos religiosos ali tratados. Então, todas as outras áreas em que essa palavra foi aplicada são desvios da sua intenção original. Portanto, Armagedon só deve ser empregada levando-se em consideração o contexto do livro de Apocalipse. Todas as outras aplicações são apenas usos deslocados e não representam a realidade que essa palavra quer transmitir. Outro fato a ser esclarecido sobre a palavra Armagedon e seu significado é que nunca houve algum monte em Israel com esse nome. O que existiu foi a cidade de Megido, no Israel antigo, que ficava localizada a sudeste do Monte Carmelo, acima da planície de Esdrelon, que era um ponto estratégico por dominar e controlar importantes rotas comerciais e militares, e onde muitas batalhas memoráveis foram travadas, e que em algumas delas aconteceram intervenções divinas por parte do Deus de Israel a favor da nação para salvar o seu povo. E elas, no texto bíblico, está se referindo a 3 expressões inspiradas por demônios descritas no versículo 14 do mesmo capítulo 16 de Apocalipse. E nesse mesmo versículo 14, fala que reunirão os reis de toda a terra para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 16, de 13 a 15, fala o seguinte: E vi 3 expressões inspiradas em puras, parecidas com rãs, sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta.
De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Em grego, Armagedon, derivado de um termo hebraico que significa Monte de Megido. Para entendermos o que é Armagedon, precisamos primeiro entender alguns elementos descritos no versículo 14, que são o dragão, a fera e o falso profeta. Desses elementos fica mais fácil entender a quem retrata o dragão, pois no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3 e 9, explicam quem é o dragão. Apocalipse 12, versículo 3 e 9 diz: Viu-se outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou para baixo, para a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, pudesse lhe devorar o filho. No versículo 9: Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. E o capítulo 20, versículos de 1 a 3. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Então, pelos textos da Bíblia, que são autoexplicativos, notamos claramente que o dragão representa a criatura espiritual cujo nome não é revelado na Bíblia, mas que é conhecido por 2 termos que representam suas principais qualidades, que são Diabo, que significa mentiroso, caluniador, e Satanás, que significa opositor. Nem precisa explicar que a expressão semelhante a rãs que sai da boca dessa criatura só pode ser alguma mentira que enganará toda a terra habitada e conduzirá a humanidade para o Armagedon. Antes de falarmos sobre as outras 2 expressões proferidas pela fera e pelo falso profeta e identificarmos esses 2 elementos, queremos esclarecer o seguinte: nossa pretensão aqui com esse vídeo não é representar qualquer religião e nem defender doutrina alguma, e sim explicar o que é o Armagedon, que pelo que está expresso nesses 2 versículos da Bíblia, percebe-se que se trata de uma situação de confronto entre Deus e a humanidade, aí representada pelos reis de toda a terra, que são os líderes mundiais, presidentes, reis, generais e etc., que serão manobrados pelo dragão, pela fera e pelo falso profeta. Existem várias interpretações sobre esse tema no campo religioso também. Há quem acredite que o Armagedon vai destruir a terra e a humanidade, ou que será um confronto entre as nações com o anticristo no comando. Alguns até confundem o falso profeta com o anticristo e dizem que será um líder carismático que enganará a humanidade. E ainda existem aqueles que identificam o falso profeta como sendo o líder de algum país ou religião, como o Papa, por exemplo. Mas pelo que iremos analisar aqui, veremos que, ao contrário, o Armagedon irá salvar a humanidade e não exterminá-la. E não será uma guerra entre humanos e nem tampouco o falso profeta é uma pessoa, assim como a fera também não é. E até o dragão, que retrata uma pessoa, mas essa pessoa é espiritual, que é o diabo. O objetivo desses elementos citados aqui, a fera, o falso profeta e o dragão, é acabar com a humanidade. Portanto,
Para quem se preocupa em sobreviver ao Armagedon, é fundamental identificar, entender o que realmente é a fera, o falso profeta e o dragão. Vamos falar agora da fera. Quem é a fera? Na Bíblia, as potências mundiais são representadas por feras. A exemplo disso são as profecias de Daniel, que no capítulo 7 apresenta um julgamento no céu, onde ele, Daniel, vê 4 feras saírem do mar. Uma é um leão, depois um leopardo, um urso e, por fim, uma fera com 10 chifres. Teremos em breve um vídeo explicando esse capítulo 7 do livro de Daniel. As feras de Daniel são bem semelhantes a esta fera vista por João na visão do Apocalipse, descrita assim no capítulo 13, versículos 1 e 2 do livro de Apocalipse. Ele ficou parado na areia do mar. Então vi uma fera subir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres havia 10 diademas, mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como o de um urso, e a sua boca era como a boca de um leão. Do dragão a fera recebeu seu poder, seu trono e grande autoridade. Observe que quem dá poder à fera é o dragão. Outro detalhe é que o autor da Bíblia, que acreditamos que seja Deus, enxerga as nações da terra, especialmente as que são dominantes, como feras. Não é novidade nenhuma para quem estuda a história da humanidade e percebe a brutalidade com que as nações hegemônicas subjugaram os povos que foram dominados ao longo da história. É só analisar as guerras e conquistas antigas dos impérios persa, grego, romano e etc. E as guerras mundiais do século XX, por exemplo. Portanto, a fera representa as nações da terra. O número 10 dos seus chifres representa a totalidade dos reis da terra. E a 7 cabeças está se referindo a 7 potências mundiais que dominaram no Ocidente, começando por Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e a potência que domina atualmente e que tem maior influência no Ocidente, que é a potência dupla anglo-americana. Então, só resumindo, a fera representa os poderes políticos, representa também as Nações Unidas, pois esta recebe o poder das nações que formam a fera. Por fim, quem é o falso profeta? Para ir direto ao assunto, assim como o dragão e a fera de 7 cabeças e 10 chifres, o falso profeta é simbólico. Se o dragão representa a criatura espiritual conhecida como Satanás, o diabo, e a fera representa os poderes políticos, o falso profeta não representa uma pessoa, e sim uma nação dupla. Vamos entender lendo a descrição do falso profeta no livro de Apocalipse. Então vi outra fera subir da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas começou a falar como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira fera à vista desta. Faz a terra e os seus habitantes adorar a primeira fera, cuja ferida mortal foi curada. E realiza grandes sinais, até mesmo faz descer fogo do céu para a terra, à vista da humanidade. Ela engana os que moram na terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar à vista da fera, ao passo que diz aos que moram na terra que façam uma imagem da fera que sofreu o golpe de espada e mesmo assim reviveu. Foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da fera, para que a imagem da fera falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem da fera. Ela obriga todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, isto é, o nome da fera ou o número do seu nome. Embora não fale abertamente que essa fera de 2 chifres seja um falso profeta, mas as atitudes descritas dela são de um profeta. Ela é cordeiro e fala como dragão. Ela exerce a autoridade da outra fera em sua frente ou com sua conivência. Realiza grandes sinais. Faz as pessoas adorarem a primeira fera. Ela engana as pessoas e até faz com que elas façam imagens da fera e a adorem.
são todas as ações semelhantes às descritas como de um falso profeta. É só analisar a história da nação de Israel, contada na Bíblia. Por todas essas atitudes, essa fera que tem 2 chifres é identificada como um falso profeta, mas representa a quem? Quem é a fera de 2 chifres? É a potência mundial anglo-americana. E o que seria a imagem da fera? É a ONU. Então agora fica fácil entender quem é o falso profeta. Qual a nação da Terra manipula mais a ONU? Qual a potência ocidental que age juntamente com outra nação influente como se fossem uma, especialmente em ações de dominação e intervenção no mundo? É só analisar os envolvimentos dos Estados Unidos junto com a Grã-Bretanha nas guerras do século XX para perceber que as 2 nações são como carne e unha. Por isso, os Estados Unidos junto com a Grã-Bretanha são identificados como a fera de 2 chifres que manipula a fera de 7 cabeças e 10 chifres e que age no mundo como um falso profeta. Portanto, a potência mundial anglo-americana é identificada como o falso profeta. Então, finalizando, o que é o Armagedon? Primeiro vamos dizer o que o Armagedon não é. O Armagedon não é um local específico em nenhuma parte da Terra. Não é uma batalha puramente entre nações da Terra, como muitos dizem, como a Terceira Guerra Mundial. Não é um holocausto nuclear. O Armagedon não é um colapso econômico global, como muitos preveem que ocorrerá depois do coronavírus. Não é um choque de meteoro, cometa ou qualquer asteroide contra a Terra. E o Armagedon, muito menos, não é um conflito no Oriente Médio. Então, o que é o Armagedon? Anota aí. É uma situação mundial de confronto entre o Criador e a criação, entre Deus e o ser humano. É o dia do acerto de contas. É chamado na Bíblia de a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, por que haverá o Armagedon? Quando vai acontecer o Armagedon? Será que já está perto? Essas perguntas serão respondidas nos próximos vídeos.